Quero meditar com os irmãos no livro nesse texto de João, capítulo de número 16. E o versículo é o de número 16, 8. Aliás, nós vamos ler mais de um versículo, né? Já foi lido também no início da nossa pregação, do nosso culto, na leitura oficial, mas vamos agora apenas pincelar algumas partes. O que temos aqui nesse texto, deixa a sua Bíblia aí aberta, é que Jesus estava já anunciando a sua partida deste mundo para o céu, mas e os discípulos agora ficaram preocupados. E por que preocupados? Porque Jesus estava fazendo coisas extraordinárias, milagres extraordinários, os quais os discípulos não poderiam fazer se ele não estivesse ali. Por exemplo, expulsar demônios, curar enfermos. Vocês já viram que nós já meditamos aqui em outro momento que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio e curar um enfermo, que é o menino lunático, não é? E ainda acusaram, né, foram acusados pelo pai do menino, não é? Então, agora tinha aquela multidão de gente ali para receber cura, ser libertos de demônios e assim por diante. E de repente Jesus dá uma mensagem dizendo: eu vou para um lugar que vocês não vão poder ir agora. Ele começa a falar isso lá no 14, capítulo 14. Então os discípulos olham para tudo aquilo, aquele monte de gente, e falam: peraí, nós não conseguimos resolver esse problema, agora tem um monte aqui, como é que a gente vai resolver todos esses problemas? Um monte de gente aqui querendo cura, milagre, libertação, provisão, pão, não é? Porque as pessoas iam até Jesus por causa do pão, e o Senhor disse que vai embora, vai para um lugar que a gente não pode ir. E como é que nós vamos resolver esse problema todo aqui? E aí Jesus começa então uma mensagem dizendo: não se preocupem, calma, eu vou rogar a Deus e Ele vai enviar o outro Consolador, né? O outro Consolador, e Ele vai ajudar vocês, né? Ok, mas até então, ninguém tinha recebido, vamos falar assim, esse Consolador, e ele não era visível, mas Jesus era visível, Jesus estava vivo ali, não é? E agora eles estão preocupados com isso, como talvez você ficaria preocupado quando tem que assumir uma responsabilidade muito grande que você acha que não dá conta. Não já aconteceu isso contigo? Alguém te pede para substituir um, uma- um, um posto que você acha que não vai dar conta, então você fica, enquanto você fala para a pessoa, enquanto você estiver aqui, tudo bem? Há pouco tempo, eu vi um vídeo na internet de um motorista de um ônibus que estava conduzindo, né, na condução ali, é claro, e ele teve um mal súbito, né? E o ônibus ficou à deriva, né? Ficou sem condução, sem piloto. Então, uma pessoa que estava próximo assumiu o comando daquele ônibus mesmo, com o motorista debruçado por cima dele. Ok, ele sabia fazer, mas e se não soubesse? Né? Bom, então essa foi uma preocupação dos discípulos. E o que vou pregar esta noite, não é? Tem a ver exatamente com esse sentido. Você, como eu, cristão, precisamos ter a nossa vida guiada e cuidada pelo Espírito Santo. Precisamos ter a nossa vida guiada pelo Espírito Santo. E quais, ou por quê? A gente pode ser guiado por qualquer outra coisa. Podemos ser guiados pelo nosso próprio interesse. Podemos ser guiados por qualquer outra pessoa.
Mas por que pelo Espírito Santo? Porque ele tem uma função específica em relação à igreja. O texto lido esta noite nos mostra a obra do Espírito Santo em relação a dois públicos. Primeiro público, não crente, do qual nós já fizemos parte. Nós já fomos não alcançados pelo Evangelho uma vez. Certo? Todos nós, com exceção de algumas crianças aqui, que já nasceram no berço cristão, a maior parte era católico, ou de outra religião, ou, enfim, não importa. Mas você não era, talvez, da fé cristã. Se converteu em algum momento, em alguma fase da vida. Estou usando aqui o equipamento do meu irmão, então eu estou tomando uma surra aqui dele, porque eu estava fazendo algo, saí e esqueci o meu. Não é? Bom, e aí, o que acontece? Em algum momento você se converteu. E o versículo de número 8, 9 e 10 nos fala da obra do Espírito Santo em relação à vida do pecador. Isso aconteceu com você e comigo. Olha, veja lá, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra do Espírito Santo em relação ao mundo, ao pecador. E todos nós aqui que nos convertemos um dia, passamos por esse momento. Ele nos convenceu. Quem convence o homem do pecado não é outro homem, mas é o Espírito de Deus. Ah, pastor, então eu não preciso pregar. Se engana. Aí nós estamos enganados. Por que estamos enganados? Porque o Espírito Santo convence o outro partindo da nossa pregação. Ele fala pela minha boca, ele anda pelos meus pés, ele toca pelas minhas mãos, ele ouve pelos meus ouvidos. Então, nós emprestamos o nosso corpo ao Espírito Santo, se podemos falar assim, e ele nos usa. É claro que também a Bíblia diz que os céus pregam. E que mensagem pregam os céus? Eu falei isso hoje na escola bíblica. Alguém perguntou, será que surgiu uma conversa de repente na nossa escola, na nossa abordagem, sobre se alguém, por exemplo, poderia jamais não ter escutado? Se eu acreditar nisso, eu terei problema com o Salmo 19. Vamos abrir o Salmo 19? Abrir a Bíblia no Salmo 19, melhor. Vamos abrir a Bíblia. Eu acho que esqueci de saudar quem está nos acompanhando pela rede social, né? Temos sempre alguém nos acompanhando por lá, então é muito bom ter vocês aqui. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos vocês. Salmo 19, olha só. Vamos lá. Abram aí no Salmo 19. 19. Verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Olha aí. E em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Então, qualquer pessoa que olha para cima do nosso ponto de vista, olha para os céus, está de alguma forma já ouvindo a palavra existe Deus. O anúncio, já está recebendo o anúncio da existência de Deus. Então, se eu acreditar que alguém partiu sem saber que existe Deus, eu estou invalidando o Salmo 19. Porque o Salmo 19 diz que os céus anunciam o firmamento, anuncia a obra de Deus. E o firmamento a obra de suas mãos. Em outras palavras, alguém tão grande, tão poderoso fez tudo isso. Estão me entendendo? Digam um amém. Amém. Então basta olhar. Eu olhar para o irmão, olhar para o outro. Não é? Eu consigo visualizar. Quando eu olho para o irmão, também vejo a obra de Deus, porque as pessoas vejam que a ciência já criou partes, né?
órgãos, né, mecânicos para fazer o homem funcionar. Não é? Por exemplo, pulmão, coração, etc., assim por diante. Ok, mas a vida? Se criasse a vida, não é? Como quem assistiu aquele filme do Sexto Dia, né? Vocês se lembram que assistiu aquele filme Sexto Dia, com o Arnold Schwarzenegger, em que ele é clonado. Então, pessoas em série, ninguém consegue criar a vida. Já pensou quantas pessoas seriam ressuscitadas? Não é? Ah, morreu fulano, peraí, que eu vou recriar a vida dele. Isso não está no poder do homem. Pelo menos não que a gente tenha conhecimento até agora. Então o homem não consegue criar isso, só Deus faz. Então se só Deus tem a capacidade de dar a vida, de criar vida ao homem, e a lição de hoje tratou disso, quando ela surge. Quando surge a alma. Quando a alma foi criada? Eu não vou entrar nessa questão aqui agora, porque nós abordamos isso hoje na escola. Então fica aí o convite para vocês virem à escola. Mas o homem não consegue criar a vida novamente assim. E já se passaram tantos anos. Consegue pôr um braço mecânico, consegue colocar um olho mecânico, consegue criar um cabelo, não é? Consegue reproduzir, mas a vida não. Então você e eu somos uma obra de Deus, uma obra que alguém muito superior a nós foi capaz de fazer. E que ninguém conseguiu fazer. Só Deus. Então tem alguém superior aí que tem esse poder, esse controle. Ok. Mas dito isso, irmão, o Espírito Santo vai nos usar. Então ele vai convencer as pessoas, não só pelo que elas veem, mas porque ele usa a nossa voz, usa a nossa mão, usa os nossos ouvidos, nossos olhos, nossa boca, nossos pés. Nós emprestamos isso para Deus. Nós emprestamos, então você pode dizer, Senhor, me usa e ele vai me usar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que estou fazendo aqui. Quem quer falar com vocês não sou eu. Eu só estou... Ah, pastor, o senhor está falando então que o senhor está... É um movimento espírita? Não estou falando nada disso. Eu estou falando que Deus quer falar com você e comigo. E eu me coloquei à disposição de Deus para dizer, me usa, Senhor. Estou aqui. Você precisa de uma voz? A minha. Não é tão bonita, não é tão boa, não é tão agradável, mas estou aqui. Se o senhor pode me usar, pronto, eis-me aqui. Usa-me a mim. Pronto, acabou. E quantos mais querem fazer isso, diga amém. Agora, o que é interessante pensar? Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado partindo de uma pregação. E a pregação, como estudamos hoje também, na escola dominical, precisa ser feita. Ela pode ser anunciada verbalmente, como estou falando aqui. Pode ser escrita. Quanta gente se converteu lendo a Bíblia? Quantas pessoas se converteram com um panfleto? Já contei a vocês o pastor Luiz Esquiliró. Para quem não sabe a história, foi um dos maiores evangelistas que existiu no país, no Brasil. Estava lá na Praça da República para entrar num cassino, de repente chega um jovem e dá um convite, um panfleto para ele. Ele estava ali convidando, entregando o convite às pessoas. Ia ter um culto lá na Praça da República, na década de 40 ou de 50, não sei. E aí, então, o Esquiliró estava na fila, o rapazinho deu o folheto para ele. E naquela época se entregava folhetos que colocavam a gente em questão, dúvidas na nossa mente. 5 minutos depois da sua morte, onde você estará? E ele teve que ler esse panfleto, chegou em casa, leu. Ele ficou curioso, pai, depois que eu morrer 5 minutos depois da minha morte, para onde eu vou? Todo mundo é interessado pelo lado obscuro, vamos falar assim. E ele leu. Quando leu o convite, aí ficou curioso, é claro, a mensagem do convite, porque tinha ali uma mensagem naquele panfleto. E o que estava acontecendo lá na Praça da República
seria realizado por vários dias, e quem lá estava pregando era o Dr. Charles Shepard, como ele coloca. Então, ele foi lá no dia seguinte no culto, no horário que estava marcado, e aí se entregou a Jesus, se tornou um dos maiores pregadores que o Brasil já viu, pregando nos 5 continentes do mundo. Foi meu pastor também, da irmã Cida, e de muitos outros irmãos que congregaram na Igreja Unida. E foi lá num culto dele, na Lapa, realizado por ele, um culto de louvor a Deus com jovens, que volta de tempos em tempo. A igreja reuniu os jovens da igreja, do ministério todo. Então venham aqui, porque o pastor Escriló vai orar por vocês. E eu estava lá, e foi quando eu saí daqui, fui para Lapa, junto com a irmã Cida e outros irmãos, e fomos mais uma caravana de jovens da igreja naquele dia, da igreja do Cocaia, da igreja daqui, e chegando lá, Jesus falou comigo. Foi lá, naquele encontro, que Deus me vocacionou para estar aqui. Demorou um período de tempo até de lá para cá, mas foi lá. Em outras palavras, ele disse lá atrás que queria me usar, e eu acreditei. Mas eu me lembro que não foi uma coisa fácil, que eu já contei para vocês. Ele disse: quem quer ser usado por Deus, quer ter a glória, vem correndo aqui. Saí correndo do banco e corri para frente, mas teve um irmão que foi mais rápido que eu, que veio da galeria. E o púlpito, quem já foi lá na igreja da Lapa, na Unida, a igreja é pequena, mas o púlpito é alto, porque tem galeria, o púlpito alto. O pastor orou pelo primeiro, correu para cima do púlpito, e eu corri atrás dele. Eu acreditei naquilo, eu corri atrás. Pastor, o senhor precisa orar por mim também, eu vim aqui para isso. E aí, então, o pastor João Batista Torres, que também lá estava, orou por mim naquele momento, e foi quando um sinal de Deus aconteceu na minha vida. Então, Deus nos usa. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita. Ele habita. Mas, em relação à igreja, então, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é uma obra dele. Mas em relação à igreja, veja o verso 13. O 12, Jesus diz assim: ainda tenho muito o que vos dizer, mas você não pode suportar agora. Tem coisa que a gente não consegue entender, irmão, não tem maturidade para esse momento. Tenha paciência aí, você que está agoniado. Tem crente que está agoniado, quer que Deus dê tudo para ele de uma vez só. Calma. Vai devagarzinho aí, Deus vai colocando as coisas no lugar, com o tempo, vai revelando aos poucos. Tudo de uma vez, você nem consegue se embaraçar. Irmão, às vezes a gente vê as coisas embaçadas, a vontade de Deus é meio que embaçada em nossa vida. Jesus, um dia, chega um cego perto dele, ele toca no cego, ele cura o cego. Aí ele pergunta: o que é que você está vendo? Olha, foi a única pessoa que Jesus parece que perguntou o que é que ele estava vendo. Não sei, mas não me lembro exatamente se houve a pergunta, mas foi a única que surgiu. Aí o cego diz assim: estou vendo homens como árvores. Aí Jesus então toca nele de novo. Fases, repitam comigo: fases. Na linguagem na linguagem jovial hoje, camadas, né? Deus vai pondo uma camada sobre a outra. Não queira receber tudo de uma vez só, não. Vai devagarzinho, irmão. Se preocupe em estar na vontade de Deus. Essa é a sua preocupação e acabou. Não pode ter outra. Mas, ele diz aqui: quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O crente precisa ter certeza de que o Espírito Santo vai guiá-lo. E que ele conhece as profundezas de Deus. Se tem alguém aqui entre nós capaz de nos revelar exatamente, nos guiar exatamente no caminho, na posição, na direção certa, esse alguém se chama Espírito Santo.
Se tem alguém aqui que eu devo perguntar, a quem eu devo perguntar, por onde, como, quem, com quem, de que modo, se tem alguém que eu tenho que me aproximar com um caderno, com um gravador, qualquer que seja o meio, tem gente que é melhor escrevendo, tem outros que gravam melhor ouvindo, tem outros que gravam melhor com gesto, não importa. Se tem alguém aqui que tem a informação mais precisa para a minha vida, em qualquer área dela, se esse alguém é o Espírito Santo. E a ele eu preciso me dirigir. Com ele eu preciso falar. A ele perguntar. Ele conhece tudo. A Bíblia diz que ele não só conhece, ele prescruta até as profundezas de Deus. Como é que tem alguém aqui entre nós que conhece as profundezas de Deus, morando em minha vida, na sua, independente de quem, tamanho, posição social nós somos, que conhece as profundezas de Deus, é capaz de nos conduzir em tudo. Como é que esse alguém está em mim e com ele ele me guia, pode me orientar, pode me impedir, pode me proibir, pode me direcionar, pode me capacitar, mas mesmo assim com ele eu não quero falar. Como? A ele não quero ouvir. Então eu preciso ter certeza de que o Espírito Santo pode me guiar naquilo, e especialmente que o Pai planejou para a minha vida. Irmão, Deus pensou um plano para cada um de nós aqui. E quem conhece esse plano perfeitamente bem e tem condição de te guiar é o Espírito de Deus, Espírito Santo. Então é com ele que você precisa fazer uma parceria muito forte. Permitir, inclusive, que a vontade dele se sobreponha à sua. A minha vontade, a do Espírito Santo, não bate muitas vezes, não. Muitas vezes a vontade do Espírito de Deus na minha vida não bate com a minha, não. E é uma luta, é uma briga, porque eu sou cabeçudo. Sou difícil de ser convencido. Não é porque sou crente, sou fácil. Não, sou crente, sou difícil. Carrego comigo essa dificuldade, que é uma luta para Deus poder me quebrar de vez em quando. Olha, tem hora que eu falo assim com Deus, vou aceitar isso, porque estou convicto de que é o melhor, mas não porque eu quero. Não é o que eu quero. Eu não vou mentir para Deus. Você mente para Deus? Senhor, toda a tua vontade para mim é maravilhosa. Ah, tá. Deus está lá do céu falando, ah, tá, que eu sei que você vê isso desse jeito mesmo, né? Ai, Senhor, o meu coração está muito alegre porque o Senhor preparou tudo para mim. Tudo que o Senhor preparou para mim é bom. Estou vendo que você gosta de tudo que eu preparei mesmo. Para, irmão. Acha que a gente engana Deus? Claro que não. Tem coisa que Deus quer fazer na nossa vida que desce igual espinho atravessado na garganta, né? Já engoliu espinho, mas você gosta de uns peixes de vez em quando que tem espinho, irmão. Parece chifre daqueles animais, fica atravessado na garganta. Desce, aí a gente come farinha, toma água, não é? Não é? Alguém já ficou engasgado aí com espinho, fica atrás, dá farinha. Esse dia ela engasgou, ela mesma se engasgou com um espinho desse e ficou, meu Deus do céu, me dá farinha, tome farinha. Falei, poxa vida. Tem hora que tudo que o Espírito de Deus quer fazer na tua vida, você recebe com facilidade? Você quer ver que eu te mostro um confronto na Bíblia? O Espírito Santo que nos chama para pregar, tem hora que não nos deixa pregar. Ah, pastor, falou bobagem. Não falei não. Vamos para Atos 16.
Falou bobagem, né, pastor Marcos? O Espírito Santo chamou você para pregar, mas não vai deixar você pregar. Não, falei não. A palavra não é minha, é dele. Ele dirige a quem ele quiser. Atos 16, versículo de número 5. Olha só, vamos ler o 4, que fica melhor para vocês. Ó. Quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos da igreja em Jerusalém. Pedro não... Ó, segura aí, deixa eu situar vocês. Olhem para mim, só parem nesse versículo aí. No capítulo 10 do livro de Atos, Pedro pregou na casa de Cornélio. Depois de ter, a Bíblia diz, estando ele pregando, o Espírito Santo batizou os irmãos que lá estavam, e eles passaram a falar em outras línguas. Cornélio não era judeu, era gentil. Olhem aqui para mim, não perca atenção, bem aqui para mim. Cornélio era gentil. Então o Espírito Santo, o Pedro disse assim, poderemos negar as águas àquele que Deus concedeu o mesmo dom que a nós? Não, vamos batizar ele nas águas. Batizaram a família toda, todos os que estavam na casa de Cornélio. Aquilo deu, na linguagem de hoje, um pega para capar. Aquilo deu uma briga violenta entre a igreja, porque os judeus, não, batizou um gentil, foi parar lá na igreja em Jerusalém, concílio, reunião geral dos apóstolos. Estamos batizando gentios, e agora? 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Lá no capítulo 15, a igreja está reunida para tratar a questão do capítulo 10 de Atos. E aí? Então vamos ver o que aconteceu. Pedro, conta o que aconteceu lá na casa de Cornélio. Aí Pedro contou. Ó, foi assim, 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 assim. Ok. Então vamos decidir sobre esse assunto. Vamos emitir uma carta, deliberar o assunto e alguém vai entregar. E foi dado aos servos de Deus para que fosse de igreja em igreja entregando, que é isso que nós estamos lendo aí, ó. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então a igreja decidiu sobre o que fazer. E aí tem irmão que pensa assim, não, a igreja não pode decidir nada, a igreja tem poder para decidir as coisas sim. Está aqui na Bíblia. Os apóstolos se reuniram e decidiram. Então a igreja delibera sobre determinados assuntos. Aí, quando estavam passando, olha lá, passando pela cidade, verso 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e a cada dia cresciam em números. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Opa, o Espírito Santo impede o pregador de pregar? O Espírito Santo impede o pregador de pregar. Ah, para, pastor, bobagem, está na Bíblia. Olha lá, vamos mais à frente. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Aí, tendo passado por Mísia, desceram a Trode. De noite, Paulo teve uma visão que diz, vem para Macedônia. Era lá o trabalho, Macedônia. Ué, o Espírito Santo guia, repita comigo, ele guia. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor, repita isso, irmão. Agora pensa na briga entre Paulo e o Espírito Santo aqui, imagina. Vou usar essa linguagem. Pense. Como? A minha pergunta é essa, como o Espírito de Deus impediu? Disse não? Como que o Espírito Santo guiou Paulo desse jeito? Ele disse não? Simplesmente disse não? Como esse não apareceu? Como esse impedimento apareceu? Porque aqui está escrito que impediu.
Eu posso ouvir Deus. Jesus podia dizer assim, não, porque eu estou vendo Jesus. Jesus faz não. Eu posso dizer não, N-A-O-T-I-O. Eu posso fazer assim. Eu posso fazer assim, na linguagem. Eu posso expressar o símbolo do não. Eu posso escrever um N com o tio em cima. Alguém vai entender que é não. Como esses pregadores entenderam que aquilo era não? Não pregue aqui. Para eu entender isso, eu tenho que perguntar como é que o Espírito Santo me guia, como ele me fala, como ele fala comigo. Que é o nosso maior problema. Como identificar a direção que o Espírito de Deus está nos dando? Ele nos direciona. Mas como eu entendo? Aqui temos uma fala de Deus. Percebam que, depois dos nãos, do primeiro e do segundo, vem uma direção. Ao que me sugere que os apóstolos estavam meio que sem direção ali. Talvez eles ficaram meio confusos. Em alguns momentos, irmão, Deus tira até o não vem na forma de inspiração ou não inspiração. Certa vez eu estava ouvindo um pregador, fui ouvir um pregador, judeu crente, e ele disse o seguinte: enquanto foi dado a mensagem para ele, o tempo para ele pregar, ele disse assim: irmão, eu estou aqui, mas neste momento, o Espírito Santo não quer que eu pregue. E falou para eu esperar. Uns minutos. Ninguém entendeu. Vocês sabem que eu sou também meio crítico, por isso que eu não tenho medo da crítica. Então eu fiquei pensando. Aí ele começou a cantar. Ele era judeu, começou a cantar em hebraico. Eu já não estava entendendo por que não tinha pregação. Ficou pior, começou a cantar em hebraico. Não entendi mais nada ainda. Na época eu não estudava hebraico. Aí eu pensei, esse cara está sem mensagem e está aqui enchendo a linguiça. Quando eu falei isso, aí ele disse assim: ô irmão, está bem escrito na sua testa, esse cara não tem mensagem e está aqui enchendo linguiça, mais ou menos isso que eu falei. Eu estou vendo na sua testa, não se preocupa não, é Deus que está falando comigo aqui. Deus estava falando com ele de alguma forma. Depois disso, depois desse primeiro episódio, que aí o coração dispara, né, irmã? Aí você começa a ficar meio preocupado. Então, eu começo a ficar meio preocupado. Aí eu falei, vixe, é doido ele, é? Não sou doido não, irmão. Foi bem assim, a irmã Cida estava nesse culto aí. Foi bem assim, eu falei, quer saber? Vou dar glória a Deus que é o melhor para mim. Deus fala por inspiração. Deus te guia por inspiração também. É uma das formas. De repente, aquele calor, de repente, aquela vontade, de repente, aquela direção. Aí você fica, é de Deus, não é de Deus, 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 é de Deus, não é de Deus. E agora, como é que eu sei? Billy Graham escreveu, quando eu tenho que decidir entre a vontade de Deus e aquilo que eu acho que não é de Deus, eu não sei se é para a direita ou se é para a esquerda, se é para cima ou se é para baixo, então eu creio e decido, e Deus me dirige na minha decisão. Você precisa acreditar que o Espírito de Deus te inspira, glória ao nome do Senhor. Neste momento, aqui na nossa igreja, o Espírito de Deus está nos inspirando a uma direção. Para uma direção, você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Ele está nos dirigindo. Ele está guiando. O Espírito de Deus está guiando. Lá atrás,
Vocês se lembram, os mais antigos, e eu vou mexer com a memória de alguns, mas para quem está chegando agora, vou expor. Fizemos um culto, uma manhã, eu vim orando a Deus, com a irmã Cida e com os irmãos. Vamos orar para Deus enriquecer o povo, porque a gente não vai conseguir comprar a casa do lado, a gente não vai conseguir comprar outra se o povo não tiver condição financeira. Nós temos que orar para Deus enriquecer o povo. É Deus que enriquece o povo. A Bíblia diz que a gente não deve amar o dinheiro. Não põe o vosso amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia não diz que a gente deve odiar. Aliás, nós precisamos dele. Agora, como é que a gente compra essa casa? Eu sonhei a sexta-feira. Sexta-feira eu sonhei que eu estava tendo uma conversa com a irmã Helena. Na sexta-feira. Sonhei que estava tendo uma conversa com a irmã Helena. Não sei se foi quinta para sexta ou sexta para sábado. Daqui a pouco, amanhecer do dia, depois do programa Começando o Dia com Deus, se eu não estou enganado, estou vendo a irmã Cida no mesmo dia que eu sonhei. Quando a irmã Cida terminou, ela veio assim, a irmã Helena acabou de me ligar, sabe que ela está em Portugal. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, essa noite ela sonhou com você o tempo inteiro que já estava fechando o contrato do negócio. Foi, não foi, irmã Cida? Eu falei assim, sonhei, peraí. Sonhei que a irmã Helena estava aqui em cima dessa laje, e a gente estava falando do fechamento da compra. Tenho quase certeza que essa casa vai ser nossa. Não minha, nossa, da igreja. Mas tem uma direção, que nós vamos fazer aí um parque de diversão, vamos alugar para os irmãos morar? Não, nós vamos fazer uma escola. Ah, pastor, mas peraí, é uma escola. Ok, então eu falei, Senhor, falei com a irmã Cida, vamos orar para Deus enriquecer o povo para a gente comprar essa casa, para a gente comprar essa daqui do lado também, e se possível a outra. Ok, vamos orar. Domingo de manhã chega um irmão aqui. Aliás, me ligou, no sábado à noite, o Daniel Davi. Ô, Marcos, tudo bem? Tudo bem. Estou com um missionário indiano aqui, está passeando uns dias, eu quero levar ele na sua igreja. Vocês se lembram desse dia? Ok, ele veio aqui e pregou naquela manhã que Deus enriqueceu o povo. Eu tinha orado, junto com os irmãos. Muito bem, vamos seguir. Ok. Então, mas como é que Deus vai fazer isso, irmão? Então vamos fazer oração da fé aqui para os irmãos jogar na loteria e ganhar e acertar na loto e ficar rico? Não. É assim que a gente vai fazer? Não. Vamos fazer igual a irmã, pegou o bilhetinho, olha aqui para mim, pegou o bilhetinho, foi lá e comprou da Mega Sena, colocou no envelope o bilhetinho, levou para o pastor, ora por mim. Final do ano passado, o irmão ligou para mim, um irmão que estava aqui, vindo aqui à igreja, pastor, é o seguinte, se acontecer um negócio que eu estou esperando acontecer nos próximos dias, eu vou comprar essa casa e a outra. Eu falei, mas o que é que vai acontecer, irmão? Me pergunta. Não, aí demorou de falar, não, pastor, nós estamos orando aí, vai orando que eu tenho fé, Deus vai abrir uma porta maravilhosa, vai ser uma benção, aquela coisa toda, e nós vamos comprar essa casa. Aí eu fui insistindo, não, pastor. Aí ele falou, não, eu estou esperando, é porque eu joguei lá na cena da virada. Aí a irmã veio com o envelopinho, colocou para o pastor orar. Pastor, ora por mim aqui. Se Deus abençoar o que está aqui, eu vou dar uma grande oferta. E o pastor atendo. O que é que tem aí, irmã? Não, pastor, eu quero só que o senhor ore. Não, a senhora vai abrir o envelope. Quando abriu, pega a cena. Deus vai enriquecer o povo com Mega Sena? Não, olha aqui para mim. Então Deus colocou no meu coração lá atrás, pregue ao povo, para que eles ocupem as melhores posições, se prepare, trabalhe, cresça, prospere. Foi isso que pregamos? E aí começamos a pregar, então um vai subindo carreira aqui, o outro vai subindo ali, o outro vai subindo lá, e isso vai tudo reverter, porque você vai trabalhar, você vai se dar bem financeiramente, vai ser ofertante, vai ser dizimista, vai ser próspero na casa de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas e aí? Vamos montar uma escola? Tá bom, vamos montar uma escola. Aí eu pergunto, bom, aqui nesse prédio caberão, sei lá, 10, 15 salas? 1, 2, 3 andares, né?
E eu perguntando para Deus esses dias todos, vocês sabem que quando eu chego ali na frente da janela da minha casa, eu olho para os Santos Dias, que está bem em frente, eu falo, eu quero ter uma escola para colocar as crianças de manhã, de tarde, de noite, e professores para ensinar, e os professores da igreja para trabalhar lá. Ok, mas e a gente vai conseguir como? Aí então a gente começa um trabalho, olha como o Espírito Santo nos guia. Diga se ele nos guia. Aí então o Espírito Santo não chama o povo para estudar. E o povo foi para a escola. Olha, o Espírito Santo trabalhando. Aí um vai para aqui, outro vai para ali, outro vai para colar, outro vai para colar, outro vai para colar. E tem aí uma pleiade de professores já. Ok, tá tudo mil maravilha, mas a escola por enquanto ainda nada. O prédio ainda nada. Mas, irmão, eu acabei de falar que Deus não dá tudo de uma vez, vai dando aos poucos. Tem hora que ele deixa a coisa meio embaçada, depois ele dá outro toque, esclarece, e o nome do Senhor é glorificado. Agora preste um movimento. Aí, de repente, nós recebemos, aí estamos aqui, trabalhando, nós professores, vai vendo o mover de Deus. Perceba o mover de Deus. Aí a gente recebe um professor de anos, que é o pastor Isaldil, que vem nos ajudando, nos apoiando. Olha como Deus faz. Aí a irmã Cida está, não sei aonde aí, num lugar em que ela está. Aí vem uma irmã. Oi, irmã Cida, pai do senhor, quero falar com a senhora um minutinho. Ah, pois não, mas qual é o dia do culto na sua igreja lá? Ai, irmã Cida, eu estou precisando ir por causa da escola. Eu dou aula em tal lugar, mas eu preciso da escola. Eu estou incomodado e nós precisamos da... Olha como Deus vai fazendo. Aí vem o outro lá de longe e fala, não, eu estou indo aí por causa da escola. Quem é que está movendo pessoas desse jeito aqui? Sou eu, por acaso? É você, por acaso? É você, é você, é você? Não! Quem é que está movendo a igreja desse jeito? Quem é que está movendo gente de longe desse jeito? Irmão, por acaso nós estamos distribuindo vale combustível, venha para cá? Não! É o Santo Espírito de Deus que está operando aí. Está conduzindo, ele está montando a pleiade, ele está juntando o seu povo, ele está equipando a sua igreja. Em instantes, eu não sei quando, esse prédio passará para a mão da igreja, o outro também passará para a mão da igreja. E aí então a vontade de Deus vai se realizar. Deixe o Espírito Santo te guiar, aleluia. Mas ele nos guia. Então, nós precisamos ter esta percepção. Como é que a gente faz isso então, pastor? Como é que então a gente percebe isso, irmão? Temos que ter a certeza, talvez essa seja a questão mais difícil, mas como ele nos guia? Ora, ele nos inspira. Ora, ele nos aconselha. Eu disse há poucos que ele usa a nossa voz, não disse? Ele nos aconselha. A irmã chegou até a minha casa, em 1994. Eu tinha acabado de casar, íamos mudar. Na verdade, tinha um plano em Deus para mudar. Olhe para mim. A irmã chegou lá, junto com uma outra irmã, que era da mocidade conosco naquele tempo. Foi até a minha casa e disse assim, a irmã Edna, disse-nos assim, Marquinhos, essa irmã veio até a minha casa e disse que Deus tinha dado uma visão. E nesta visão ela viu uma pessoa assim, assim e assim. Pelas características que ela disse, eu não tenho dúvida de que essa pessoa é você. A irmã não me conhece. Nunca me conheceu. Então trouxe ela até aqui. Ela quer falar com você. Eu estava recém-casado, morava numa casa de aluguel. Aí, pois não, irmã, se Deus deu uma visão para a senhora falar comigo, eis-me aqui. Ela disse assim, eu preciso testemunhar algo antes. Quando saí do meu casamento, que foi lá na Igreja Batista, chegamos em casa, dobramos o joelho para orar. Eu e a irmã Cida, ainda vestido de núpcias. E li, depois, Atos 28.
Em Atos 28 diz, naquele texto diz que Paulo morou 2 anos de aluguel. Quando terminamos a oração, eu falei, Cida, vamos morar 2 anos de aluguel, depois vamos para a nossa própria casa. Ok, acreditamos nisso. 10 dias depois fui demitido, mas isso não vem ao caso. Passado um ano e pouquinho desse episódio, lá vem essa irmã nessa casa, onde eu morava, 2 cômodos. Aí então a irmã fala, você vai para a sua casa. Ela disse assim, irmão, eu tive uma visão com uma pessoa que era as suas características. Chegando aqui é você que eu vi na visão. Não te conheço, mas o Senhor falou assim, mandou eu dizer a você na visão que você vai mudar daqui, vai ser um rebuliço, vai ser assim, ó, FAP. Vai ser assim, ó, você vai mudar daqui assim, ó, rápido. Vai ser um rebuliço na sua vida. Eu falei, tá bom, glória a Deus. Passado um tempo, a irmã Cida chega e fala assim, olha, o dono da empresa que eu trabalho quer mudar, quer que eu mude para o interior, e então a gente precisa ir. E ela falou assim, e eu falei, quando? Ela disse, sábado que vem. Sábado que vem. Tá bom. Lembrei da mensagem da irmã, não resisti. Fui até a casa do meu pai e disse, vou mudar. Quando? Sábado que vem. Vamos desmontar as coisas, vamos embora. Ué, Deus não tinha dito para mim? Eu acreditei. Chegamos lá, fomos para um aluguel numa semana, num mês. No segundo ou terceiro mês, nós já entramos na nossa própria casa. A irmã não tinha dito que eu ia mudar rápido? Vamos, deixa Deus dirigir. Deus direciona a nossa vida. Ele nos conduz também por aconselhamento. Olha, vá por aqui, por ali. Ele nos guia pelo aconselhamento. Ô, irmão, como é que eu faço? Está na Bíblia. Vamos para o capítulo 15, versículo 37. Barnabé aconselhava. Digam comigo, Deus usa conselheiros. Fala, o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo me guia por inspiração, por conselhos, por profecia, baseada na Bíblia. Eu preciso estar atento. Então, se o Espírito Santo me guia, o que eu preciso fazer? Estar atento. Então, atenção, porque ele está falando. Precisamos ter atenção. E aí eu concluo, irmão. O Espírito Santo também. Não, o Espírito Santo não erra. Eu erro, mas ele não. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E Ele é o guia da igreja. E Ele não nos guia na mentira. Ele nos guia à verdade, a toda a verdade. Então Ele não nos deixa se envolver com coisas que não são verdade. Ele nos guia naquilo que é verdade. Tem alguma coisa que é inverdade, Ele diz, não, coloque seu dedo aí, porque isso aí não é meu. Aí você tira a mão, porque o Espírito Santo guia o crente na verdade. Aleluia!